melhor em campo sempre, então tem que ficar esperto, né, mano? Não, só que é o seguinte, o Marcos é bem mais novo, são jogadores também. E o Marcos Guilherme corre muito. Porque, assim, exatamente. Ele tem voltado fechando em algumas situações. Porque eu acho que esse time aí é um time. Aí quando você fala um time pesado. Aquele mas é alternativa, meu querido. Sem dúvida. Mas não é pesado peso. É pesado idade. Até característica. Não dá, gente. O Valdívia até ajuda um pouco para marcar, mas o Marcos Guilherme faz no São Paulo mais ou menos o papel que o Romero faz no Corinthians, com mais qualidade técnica. Exato. Com mais qualidade técnica. Ele contribui muito pro São Paulo. O dia que você não tiver o Marcos Guilherme, eu imagino que ele vai colocar o Brenner para jogar. Não, acho que o Valdívia está na frente. Valdívia tá na frente do Brenner. Eu acho que hoje o Valdívia é mais opção pro Cueva. Eu também acho que pro Ingrato. Mas pro Pretzel, não. Eu tô sentindo em você... Peraí. Eu tô sentindo no Pretzel que, pelas duas formações que a gente mostrou, ele tende mais a aceitar o Valdívia no lugar do Marcos Guilherme do que no lugar do Cueva, é isso? Sim. Você está contradizendo todo mundo aqui. Não, contradizendo não. Eu concordo com ele. Eu estou fazendo uma referência ao que eu via do Valdívia no Inter. No Atlético ele quase não jogou. O Alfredo tem razão para lembrar, viu? O Valdívia queria vir para o Corinthians. Saudade. O Giovanni Augusto na última hora. Giovanni Augusto na última hora quebrou a troca. O ano passado. A troca era para sair. E aliás gerou um mal-estar porque ele forçou a saída para o Corinthians. Agora é o seguinte, o Brenner para mim não sai do time, ponto. Só que já saiu. Não, aí é que tá. Ele vai sair por quê? Porque ele tem 18 anos. Ele vai sair porque ele ganha menos que o Valdívia, que ele ganha menos que o Diego Souza, que o Nenê. Isso aí influi muito no time mas a grande. gente tem que eu não prestar tiraria atenção. o Brenner. Eu não a gente tem que prestar atenção no seguinte também, não é só dentro de campo que a gente tem que analisar. Naquela vez o Dorival falou que o caso do Cueva já era caso de diretoria e ele teve que jogar. Entrou e fez o gol. Será que o Cueva pode não jogar nesse time do São Paulo? Será que ele pode não jogar? Eu acho que a diretoria do São Paulo vai colocar o Cueva para jogar porque quer vender esse cara, gente. Eu sou o cara que mais bati no Ingrato aqui. Porque ele é um ingrato. Não, fala o nome dele. Eu não falo o nome dele. Ele vai acabar jogando. O Valdívia vai ter que achar um lugar. Mas já voltou, já. Você sabe por que ele vai jogar? Não vai sair do time. Sabe por que ele vai jogar? Porque ele é melhor que os outros. Também. Aliás, eu sinto nas declarações dos próprios jogadores do São Paulo que no íntimo eles demonstram uma necessidade da presença do Cueva junto com eles. É importante o Cueva no time do São Paulo. Há uma coisa do São Paulo, informação do São Paulo, que é... informação. Acho absurdo. Mas dentro do São Paulo, diretores defendem a contratação do Luiz Fabiano por produtividade. Calma, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Como é que você vai... Fica sossegado, ô Lebre. Você tá meio afoito, parece um adolescente, eu não sei. Olha aqui, ó. Tá na puberdade. Presta atenção aqui, ó, porque a gente tem uma terceira hipótese para ajudar o Júnior, como diria nosso professor Leão aqui, para escalar o Valdívia que foi apresentado hoje. Vamos ver, qual que é a terceira alternativa para o Dorival? Quem que sai, atenção, tchan. Nenê. Tirou o Nenê? Saiu o Nenê. Sem chance. Não, acho que ele tá sem chance. Eu acho que essa aí, teoricamente... Essa é uma opção que os jogadores compõem, recompõem mais o Valdívia. O Nenê veio para jogar, Não, a gente tá falando dele fora, dele suspenso. E se ele estiver jogando mal? Se ele estiver jogando mal... vai sentar, gente. Eu acho que essa aí que a gente trouxe é a mais plausível. Só inverteria o Valdívia com o Márcio Guilherme. Eu já acho mais difícil de acontecer. O Nenê veio para ser titular de São Paulo. Lógico, se tiver machucar, se tiver suspeito, vai jogar. Então espera. Vai pro banco. Ô, Zupac, presta atenção. Vocês cinco aqui. Vamos imaginar as três possibilidades. Correto. Se é pro Valdívia jogar, em qual alternativa vocês encaixariam o Valdívia? Leibniz, você bota... Quem sai pro Valdívia entrar pra você? O Valdívia não tem que jogar. Eu não vou ser bobo, mas não acho que ele não tem que jogar. Tá acho bom, que ele é banco no São Paulo. mas faz de conta. Era uma vez um Chapeuzinho Vermelho que viu o Valdívia em campo. Ele tem que jogar onde? Ah, Jesus. Agora tô difícil assim, muito difícil. Eu tenho que tirar o óculos para resolver. Porque pra mim o Valdívia não joga no São Paulo, nem é. Tá, eu não quero falar. Falou, Mureta. Depois a Mureta é o Mauro Betti. Alfinete, pra você. O Valdívia tem que jogar lá na frente. Lugar de quem? Tem que jogar lá na frente. Quem No lugar sabe? de qualquer um. Esse moleque é bom de bola. Ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Esse moleque é bom de bola. Ele tem que jogar. E eu acho que é um dos únicos que o Dorival tá bancando lá. Você é o Dorival Alfinete. Quem que você tira pra botar o Valdívia? Não pode entrar com 12. Com 12 não vai dar pra entrar mesmo, né? Tira um aí, pô. Posiciona no programa, velho. Porra, mano. Demorou, não, firmeza. Vou tirar o Cueva, então. Vou tirar o Cueva. Tirou o Cueva. Vou tirar o Cueva. Vai tomar o Cueva, então. Foi bem. Zupac. Só um parênteses. O Alfredão fala do Valdívia como se ele estivesse falando do Casim, tipo, como se ele fosse um lixo. Eu acho ele um Romero piorado. Você tá maluco? Eu acho que o Valdívia é um Romero piorado. Eu tiraria o Nenê. Não, ele é bom de bola. Eu prefiro a formação sem Nenê. Vamos. Acho que fica mais dinâmica. Ué, cada um tem a sua opinião. Posso achar ou tem que agora? Valdívia, Marcos Guilherme e Cueva fica mais dinâmica. Prefiro essa. Você tira quem? Nenê.
Tá bom. O Alfinete tirou o Cueva, você tirou o Nenê, você tirou quem, Ricardinho? Eu gostaria muito de tirar o Ingrato. Tá. Mas não dá pra tirar Na o Ingrato. bola, você tira quem? Eu vou ter que tirar o Nenê. Nenê também. Pra você, Eu Prédio. tiro o Cueva. Você tira o Cueva? Aí, ó. Acabou indo comigo. Tá bom? Não, indo contigo não, eu tenho Ficamos legal. Tá chegando agora. Ficamos legal. Tá chegando agora. Você copiou o cara. Ficamos legal. Ficamos legal. Viu? Aprende, tu tá chegando Ficamos agora. legal. Você tiraria quem, Alex? Ficamos legal. Ficamos legal. Você tiraria quem, Alex? Aí eu tiro o Sidão. Olha, Você fala do Alfredo, foi igualzinho a ele. velho. Não. Pô, eu tiro o Marcos Guilherme, pronto. Coitado. É o quê, meu filho? Marcos Guilherme. Tá, é isso aí. Ó, o Valdívia que a gente sempre fala, caiu de produção por causa da lesão. É quase uma frase já feita pra gente falar sobre o Valdívia. Sim. Se ele não tivesse se machucado, não sei o quê. Vamos saber dele, então, de fato, se essa lesão foi a grande responsável pela queda de rendimento, se é, né, Valdívia, que você admite que teve queda de rendimento. Lesão sempre é ruim, ainda mais que eu estava no auge da minha carreira, tão novo, né? Estava muito bem, fazendo gols. E tive essa lesão na seleção olímpica. Atrapalhou, né? Claro, fiquei um ano parado, uns 8 meses parado. Então, tem 1 ano e meio que eu voltei a jogar. Hoje faz 1 ano e meio. Mas depois da lesão comecei a treinar mais. Antes eu não treinava muito. Mas eu acho que assim, não caiu como você está falando, mas acho que os gols não saíram, né? Isso você pode até cobrar que não saiu mesmo. Porque eu estou acostumado a fazer golaço. Gol feio, tá difícil fazer gol feio, né? Espero fazer gol feio também. Um monte de golaço. Ó, eu tô acostumado a fazer golaço. O cara tá chegando não tá com medo. E ele também falou que é torcedor de São Paulo desde criança. Eu acho bacana isso. Eu gosto quando o cara assume o time que ele torce. Eu gosto disso. Então, desejo não muita sorte ao Valdívia, mas é um cara gente boa. Mas chegou com a perna, hein? Chegou. Ele é assim, né? Ele dá boas entrevistas. Outro jogador que realizou um sonho nesse meio de semana de criança foi o Nenê. O Nenê é São Paulino desde moleque, né? Literalmente. Desde moleque, desde o primeiro gol com a camisa do São Paulo. Agora, o Valdívia aí, como diz Mauro Betting, o feio perder o gol, se é bonito ou não. Mas ele faz golaço, ele bate bem na bola demais. Mas no Galo ele fez quantos gols? Poucos. Ele ficou muito conhecido nas redes sociais com aquele negócio ali que o GC botou. Pouco pica. Então aquilo ali no Inter, ele ganhou espaço com isso aí, ele interagia demais com os torcedores. Tinha pessoal que ia com o cabelo dele, né? Muita criança brincava, sabe? Usava o cabelo e tal. Mas é o seguinte, é carismático, né? Mas ele ficou mais conhecido na rede social do que pela bola. Olha o seguinte, outra situação envolvendo o São Paulo, que agora encaixa também no Santos, viu, Ricardinho? É a situação do Vitor Ferraz. O São Paulo quer contratar e o presidente do Santos, José Carlos Pérez, foi perguntado se existe a possibilidade de ceder o Vitor Ferraz para o São Paulo. Existe ou não, presidente? Olha, sempre existe, né? Negócio é o tipo da coisa que você fala, né? Um dia você fala, não pode. E amanhã você fala, aconteceu. Aí você fala, pô, o presidente mentiu, né? Então o negócio sempre, desde que ele seja bom para ambas as partes, ele está aí para ser feito. Há possibilidade sempre. Não há jogador inegociável. Não, já existiu uma conversa, a gente respeita o São Paulo respeitou o Santos, veio falar primeiro com o Santos, depois com o jogador, e é isso que a gente fala de gestão, né? A gestão começa com a credibilidade. A credibilidade é esse respeito ao adversário, não inimigo, sempre adversário. E houve conversa, não evoluiu, mas pode, em qualquer momento, evoluir. A verdade é que é um sonho antigo do São Paulo, desde quando o Dorival Júnior chegou ao São Paulo. Essas conversas começaram ainda na época do Modesto Roma, né? O torcedor do Santos, na sua maioria, não aguenta mais o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz vem sendo perseguido pelo torcedor do Santos desde o ano passado. Jogo que ele machucou o ombro, ele estava sendo xingado. Ele perdeu a bola do gol e o Santos tomou o gol. Já teve uma proposta alta, o Preto daqui a pouco até vai contar os valores da proposta. Pelo que eu apurei, depois da fala do presidente Pérez. Aliás, presidente, parece que o senhor está meio perdido aí, não sabe o que fala direito. Cuidado, que isso? Tá meio esquisitão. Fala uma coisa, faz outra. O Santos até aceita o negócio, só que quer dinheiro e jogador, viu, Preto? Eu trouxe a informação dia 22 de novembro, até escrevi sobre isso, era o presidente Modesto recusou qualquer alternativa. O São Paulo chegou a assinar com 1,5 milhão de euros
por um jogador de 30 anos, né? Lateral direito. Em má fase. Por quê? Porque o treinador gosta muito dele, conforme o Ricardo disse. E ontem, só para corroborar tudo isso... Fazer o quê? Corroborar. Confirmar, né? O cara fala bonito nesse programa. Eu achei que ia ter que correr lá no banheiro também. Esse lado aí tá complicado. Só para corroborar isso, eu mandei uma mensagem pro Dorival se o Vitor Ferraz ainda estava em pauta. Ele falou, nunca desistimos. Então, de novembro até hoje, até fevereiro, daqui a pouco acaba o ano também e continuamos desistindo. Daqui a pouco fecha o negócio. Eu quero defender o jogador. No ano passado, quando a gente começou a discutir essa transferência, eu achava ela um pouco ruim para o Santos, aliás, muito ruim para o Santos, vantajosa para o São Paulo, porque o Vitor Ferraz, na minha opinião, era um jogador muito importante para o Santos. Sim. Só que à medida que ele, de fato, vem caindo de produção, né, e acompanhando o crescimento do Daniel Guedes, eu já tenho visto com outros olhos. Talvez para o Santos seja o caminho necessário para o Guedes ganhar imaturidade. E eu proponho uma troca. Se o São Paulo quer troca, troca. Vitor Ferraz, por um ano de empréstimo, valor fixado. Vitor Ferraz vai, Júnior Tavares vem. O Santos não tem lateral esquerdo. Eu acho assim. Eu quero defender. Foi o seguinte. Ele errou. Tamo junto, hein? Acho que ele errou muito quando ele provocou o torcedor do Santos. Será que ela deixa jogar? Né? Acho que o jogador, ele pode ter algum embate com a torcida, mas não pode provocar. Acho que o Vitor exagerou. Mas o que ele fez no jogo que o Ricardinho lembrou agora, que ele tem uma contusão séria, o Santos podia fazer mais alterações. O jogador que está sofrendo, que ele está sofrendo da torcida, ele joga amanhã. Outro cara falava assim, não dá, estou saindo. Então, eu também tenho que valorizar o atleta, tá certo? Que sem alteração, o cara com o ombro, não foi a primeira vez que ele deslocou o ombro, né? Então acontece. E o cara continuar no jogo, mesmo sendo vaiado, ele é um cara com boa postura. É pro torcedor do Santos repensar algumas atitudes. E eu acho que para todo mundo vai ser bom. Pro São Paulo, pro Santos e pro Vitor. Muito bem. Olha, e outra situação, o São Paulo tá cheio de assunto pra gente debater, hein? Eu falei antes. E outro que surgiu aí nas últimas horas, na verdade não é informação, mas é uma circunstância, porque o Luiz Fabiano rescindiu o contrato com o Vasco, né? Oficializou a rescisão, está fazendo tratamento no Refis do São Paulo, previsão de um possível retorno às atividades para 3 meses, quer dizer, no meio do ano ele poderia voltar a treinar normalmente. E aí vem o presidente Leco numa primeira entrevista e é evidente que um repórter de meio cérebro faz a pergunta: Leco, você imagina uma possível volta do Luiz Fabiano ao São Paulo? Responda, presidente. Olha, é uma hipótese assim que nós não estamos considerando imediatamente. Ele está lá conosco todos os dias, fazendo tratamento, mas ele tem 3 meses ainda pela frente e nesses 3 meses ocorrerá a Copa do Mundo, então é um assunto mais para frente. Mas que ele é reconhecidamente um dos grandes ídolos da nossa história é indiscutível. Vou defender o presidente Leco. Em relação a quê? Em relação a que... Primeiro que ele foi educado na resposta. Agora, foi bem. Ele está sendo pressionado por alguns conselheiros do São Paulo. Que mau conselho, né? O que eu acho engraçado, e aí eu tenho que defender todos os presidentes, Alfinete, que é o seguinte: o cara que vai lá cutucar, seu do PAC, contrata, seu Pretzel, contrata, ele não aparece. E ele joga na fogueira o presidente do clube. Então, assim... Tem conselheiro do São Paulo que foi na sala, nós não arrumamos um 9 de verdade. Vamos fazer um contrato de produtividade com o Luiz Fabiano. O Dorival não teria gostado da possibilidade. O Dorival também não está gostando de nada. Mas não dá, né, gente? Mas não está gostando de nada. Só que tem gente que não está gostando do Dorival também. Se ele fazer contrato de produtividade pro Luiz Fabiano, ele vai trabalhar de graça. Cara, ele fez 20 jogos, ele não vai jogando. 8 gols. Ele não consegue jogar, gente. Então, assim, eu, particularmente, e tem uma história no São Paulo. Linda, mas não ganhou nada no São Paulo, hein? Sim, mas a última passagem... Não ganhou nenhum grande título. Já não foi legal. O começo foi. Sim. Os 2 anos e meio dessa segunda passagem, mas depois foi muito bem. Não ganhou nenhum grande título. E como saiu do São Paulo da última vez, na última passagem dele? Não saiu por cima, né? Mas não saiu por cima. Mas a postura do São Paulo... Saiu chateado. Nós temos que dar os parabéns ao São Paulo, que recebe um ex-atleta para fazer a recuperação no refis de primeiro mundo. O que não fez com o Denilson na época e perdeu no Palmeiras. Exatamente. Agora, clube futebol não é caso de caridade. Alfredo, deixa eu ser coerente, como sempre. Pô, o Emerson Sheik, pra mim, o Corinthians não deveria ter pego. Então vale a mesma coisa pro Luiz Fabiano. Acho um pouco diferente, né? Não, mas eu tô falando... Pra mim, é mais novo. E porque o Luiz é caso clínico, né? Vocês sabem quantos anos tem o Sheik? O Sheik vai ser curado, não vai? Claro, é caso clínico, ele pode se recuperar. Mas ele faz há alguns anos o Luiz não consegue jogar por questões clínicas. Mas, meu querido, a gente fez a aposta aqui no ano passado. Ele chegou a jogar no Vasco. Aí ele se machucou. Mas ele sempre se machuca, esse é o ponto. Mas não seria
seria a solução do Diego Souza? No meio do ano ele não é solução para nada. Não. Hoje em dia, gente. Tudo bem. Hoje em eu dia, quero colocar a solução. O Luiz Fabiano não é a solução. Mas o 9 não é o Diego Souza, então eu não entendo mais nada. Já mudou para falso 9. Já mudou. Já mudou. Peraí, no último discurso do Dorival. Até agora. Peraí, eu sei, você vai falar. Mas no último discurso do Dorival, a última resposta sobre o Diego Souza, não, mas ele tem toda a liberdade para sair, se movimentar, para buscar. E quer dizer, aquele 9 fixo não existe. Se ele rescindiu com o Vasco por não conseguir servir o Vasco, por que ele vai conseguir servir o São Paulo? Tentou ficar, né? Aqui, ó. Não conseguiu. O que você quer? O que você quer? Ele tá transtornado. O Luiz Fabiano, hoje. quando saiu do São Paulo, o São Paulo não procurou para fazer uma proposta. Verdade. O Luiz Fabiano saiu do São Paulo, com a torcida do São Paulo xingando o Luiz Fabiano, porque ele não conseguia render. Isso o quê? Há 2 anos atrás? Há 2 anos atrás. O Luiz Fabiano vai jogar no futebol da China, na 2ª divisão. Lá ele jogou bem. Não Lá consegue. Foi artilheiro do campeonato. Tá, vai embora. Se fosse tão bom, teria ficado lá. Volta pro Vasco. Não consegue jogar no Vasco. Não consegue Tem jogar no lesão. O Luiz Fabiano, é duro falar isso, as pessoas não querem falar, mas eu falo. O Luiz Fabiano hoje é um ex-atleta tentando jogar bola. Tá bom, mas peraí. Mais do que isso. Já entendi. Mas, Oleco, Já entendi. ele é o ídolo de São Paulo, concordo com você. Terminou o tratamento? Luiz, vem cá. Uma camisa, uma placa de agradecimento e vai embora. Peraí. Ele não pode jogar no São Ricardinho, Paulo. deixa eu Pelo falar. amor de Deus. Posso falar uma coisa? Pode. Então, muito obrigado. É o seguinte. O que me chama a atenção nesse programa, eu quero ver se essa fama de coerência realmente existe aqui. Porque se esse mesmo jogador que está falando que merece só uma placa e um adeus, Isso. meses atrás, seria o grande artilheiro do Brasil, com a camisa do Vasco, não sei o que, não sei o quê. Ô, Prétio, é tudo tá chamando. É tudo isso aqui. Aprende uma coisa, Peraí. coerência aqui é nesse lugar aqui. Então, desse lado. então eu quero só saber uma coisa, Prétio. Onde está o ponto de equilíbrio? Porque pra cá é um veterano ex-jogador que não existe mais nenhuma chance de jogar no Ibis. Viu? Pra você, ele quase ia ser o artilheiro do mas, mundo. viu? Então, onde está o ponto de equilíbrio? Olha lá, 28 minutos de programa, tá? Aos 24 minutos depois, seu Ricardo afunda na incoerência. 24 minutos depois, seu Ricardo afunda na incoerência. Por quê? Porque ele acha que o Luiz Fabiano hoje não presta. Mas, ao mesmo tempo, aos 4 minutos, ele disse que o pior jogador é o que deve ser escalado. Então, eu não consigo mais entender. Entendeu? Não, mas eu quero saber de você. Não, calma, eu vou chegar lá. Eu quero a sua tese. Eu vou chegar lá. Primeiro, Só quero saber se ano passado. Eu só quero saber se ano passado ele era a solução. Vou deixar. Eu só quero saber se ano passado ele era a solução e agora não presta pra nada. Só isso que eu quero saber. No ano passado, em condições clínicas normais. Você falou que ele pode se recuperar. Não, estou dizendo, tu está me perguntando do ano passado, meu garoto. Ele se machucou no final do ano. Quando tu quer me perguntar e responder, aí fica difícil. No pique. Então é o seguinte, no Vasco da Gama, Luiz Fabiano, eu apostei com o Gustavo e com o Ricardo. Fará 14 gols no Campeonato Brasileiro. Foi isso ou não foi? Foi isso. Aí o Luiz Fabiano começou, chegou a fazer 4 ou 5, né, de gols cara. em 8 jogos. 5 gols em 8 jogos. Aí teve a lesão. Que era esperada. Uma lesão muscular. Que ele tem bastante. Uma lesão muscular. Ou seja, já cai um pouco de produção. Ele levou 1 mês e meio, mais ou menos, para voltar. Volta, é escalado de novo e aí machuca o joelho, lá por setembro, lá, agosto, setembro. Aí a temporada acabou para ele. Isso é previsível. É uma pena. Isso era previsível. Aí acontece o seguinte, faz a artroscopia, só para te responder, volta em janeiro e tem uma nova lesão de joelho, mais grave. Então não dá mais, Prétio. Então não dá mais, pô, é óbvio que não dá. Só para responder. Esse é o roteiro dos jogadores que chegam no vídeo. Esse é o roteiro, mas eu não vou enterrar o cara. O Luiz Fabiano no Prétio Futebol Clube recuperado ainda joga. Mas eles têm chance de se recuperar? Eu acho que você traria um contrato de produtividade do Luiz Fabiano para o São Paulo ainda no meio do ano? Não, para o São Paulo não. Para o Prétio Futebol Clube. Mas, por exemplo, o seu time é pequeno. Então o seu time é de base. O time dele tem Buffarini, o time dele tem Cassim, o time dele tem Romero. Não, tem o Joga Vecchio. Buffarini. O 10 é o Vecchio. Mas agora... Pô, esse time é muito ruim. Assim como eu achei compreensível a homenagem que o Corinthians fez ao Sheik, se é para aposentadoria... Se o São Paulo resolver dar um contrato de 3 meses pro Luiz, pra ele se aposentar, não pra ele jogar. Mas 3 meses significa até o fim do ano. Pra ele se aposentar, Deixa ele falar. pra ele se aposentar, eu acho legítimo. Agora, achar que o Luiz Fabiano... O Sheik tava jogando, cara. Eu sei, O Sheik tava jogando. Eu sei, mas se o São Paulo resolve homenagear o Luiz na aposentadoria... Pra quê? Aí tem que fazer Dá uma placa pra ele. Homenagear, cara. Aí teria que ser Dá uma placa. Se fosse mais ou menos parecido com o Júlio César no Flamengo. O Lugano foi assim, o último contrato do Lugano foi assim. Agora, ele não jogou um pra jogo. jogar, chamar de reforço, isso hoje é Mas o inviável. São Paulo insiste na questão de um 9
E aí... Mas já tem o Diego e o Trellis. Sim, mas o Alfredinho pagou 6 milhões de reais. 6 milhões de reais. 6 Estou de greve milhões com de você. reais. Greve com o Ricardinho. 6 milhões de reais. Agora foi. 6 milhões de reais Quanto que por gastou? 70% do Trellis. Quanto custou? Não é o camisa 9, pô? Peraí, mas vamos entrar outra vez, Ricardinho. Você sempre vai avaliar que o cara custou, tem que jogar, custou... Ué, o Luiz Fabiano, tirando o seu radicalismo, eu não estaria pro São Paulo, mas nem... A hipótese, acho que é ofensiva. Tô sendo bem honesto. Mas o São Paulo já trouxe se eu sou o diretor de São Paulo, pra mim pode ser ofensiva. Não, mas tanto é que o Leco falou que no momento nem tá mas os conselheiros estão lá. O Leco foi elegante pra falar que não quer. Eu tô com o Zupac, que eu acho que chega um momento da carreira do cara que tem que... Ó, gente, não dá mais e tal. Sabe quem faria isso se fosse você? Vocês defenderam o Anderson Sheik. Mas é diferente, Ele tá Preto. Ele tava jogando, cara. A Ponte Preta jogar mal, mas aguenta jogar. Fred, Não aguenta essa discussão de camisa nova, ela não pode existir no São Paulo. existe. Luiz é muito melhor que o Sheik. Você sabe por que ela não pode existir? existe. Primeiro, porque o Dorival trouxe o Diego Souza para ser o chamado falso 9. Falso 9. E segundo, eu vou repetir, o São Paulo gastou... gente, foram 6 milhões Porque São de Paulo acho que reais vale, por Ricardo. 70%. Hã? O São Paulo acho que vai. Então não tem que discutir mais o 9, gente, pelo amor de Deus. Mas, gente, não pode ser São assim. duas coisas diferentes. É A lógico. pergunta é, se o Luiz Fabiano caberia no São Paulo? Não. Claro que não. Agora, se São Paulo quiser homenageá-lo... Dá uma placa para ele. Cara, mas esse aí é uma decisão de quem vai homenagear. É lógico. Se é uma placa, uma casa, certo. um pirulito ou um contrato, direito de Espaço homenagear. aberto Tem que pra... perguntar pro Dorival. Ninguém Espaço perguntou ainda. alfinete também. Espaço aberto pra galera do Mais 90. Bota aí. Hashtag Mais 90 pelo Twitter. Chicos! Parem as máquinas! Já pensou se tem um nuts? Isso aí acaba casamento. Derruba casamento. Everton Olegário. Pedrinho, meu garoto. Hoje o Chico está solto. Tirar Cueva e Diego Souza para colocar dúvidas como Valdívia e Luiz Fabiano. Isso não pode rachar elenco? Isso seria uma loucura que você está falando. Rachar não cabe, né, gente? Mas eu acho que seria uma insanidade mental. Viu? Eu aceito a pergunta, como sempre. Agora, o Luiz Fabiano, eu acho que não jogará no São Paulo. Então, eu tiro ele dessa relação. Mas, por exemplo, colocar o Valdívia para tirar o Diego Souza, eu não faria. Para tirar o Cueva é um gosto pessoal. Agora, o Cueva hoje é considerado um dos melhores jogadores de São Paulo. Eu estou falando de mim. Eu tiraria o Cueva, mas não é, eu posso estar errado. Mas eu concordo o Dorival com você, Júnior, eu acho que não tiraria. Eu concordo com você. O que você fala que é quase uma ordem para mim, é uma lei. Eu concordo com você em gênero, número e O grau. alfinete está te espetando. Eu só acho assim. Ele tá te espetando. É verdade. Nós precisamos parar de falar que o Cueva voltou a jogar porque a diretoria mandou, gente. Não é isso, não. Não, ele voltou a jogar, ele tá com medo de perder a Copa do Mundo. Sim, o Dorival Tá com medo de perder a Copa. o Dorival deixou bem claro. Era um problema de diretoria. Quando a diretoria liberar o jogador, eu resolvo o que eu faço. E eu concordo com o Peck, nesse elenco do São Paulo, titular absoluto. Quem? O ingrato? Ah, pô. Claro que é, pô. Então, claro que é. fala o nome. Então não pode dizer, não podemos dizer que o Dorival escala o cara, porque é pressionar, tem que escalar. Ele é o melhor É o jogador do meio de seguinte, campo. ele não queria o ingrato, ele volta. Não, Ele isso teve sim. que aceitar É outra o coisa. ingrato. Ele volta a partir do momento que você... Não, é o ingrato. A partir do momento que você tem ele lá, ele é melhor que os outros, ele tem que jogar. Concordo com Eu você. repito É isso aqui, mesmo. jamais, se eu fosse dirigente de São Paulo, presidente de São Paulo, esse ingrato vestiria a camisa de São Paulo. Mas já que deixaram ele fazer cocô na camisa de São Eu acho que Paulo é- e ele tá de volta, então põe o ingrato pra Deixa eu jogar. perguntar É para o isso. Marcos Xandão aqui. Ele falou que o Cueva é o melhor jogador de São Paulo. E que por ser o melhor ele tem que jogar. Mas não era o pior que jogava? Pois é. Ô, Gustavo, você... Ô, Gustavo, eu queria dizer o seguinte. Eu imaginei que você fosse um pouco mais inteligente. Eu disse o seguinte. É sério o negócio O aqui, Valdívia hein, falou que muitas vezes o melhor joga. Eu falei que não é verdade. Muitas vezes o pior joga. O pior... Eu vou de Não novo que você seja a voltar no favor Corinthians. disso, você está falando não, que acontece. que acontece. Eu entendo. Eu vou de novo tá muito voltar no nervoso. Corinthians. Fica calmo. No começo Tá do ano, gaguejando. no começo do ano, o pior jogou como centroavante do Corinthians. Era o único, coitado. Colocasse o Cone que era melhor que ele. É isso. Força o quê? Essa coisa de melhor e pior é Primeiro muito você força a goela aí subjetivo. com esse grito. A questão de melhor e pior é muito subjetivo. Depende de uma série de coisas, principalmente do treinador. Quando ele escala o Casinho no Corinthians, por exemplo,
Ele acha que naquele esquema dele o Casim é melhor. Pra vocês é assim, é melhor ou é pior? Quem que vocês preferem hoje, o Casim ou o Luiz Fabiano? Hoje. Casim. Hoje um é atleta, o outro é ex. Hoje. Só pode ser o Casim. Casim. Quando o Luiz Fabiano se recuperar... Você acha que ainda o Luiz Fabiano tem potencial? Ainda o Luiz Fabiano. Mas ele falou hoje, Preto. Não, hoje, agora com ele, com o Tá bom, mas em que time? No Ibis, né? Não. Você falou que no São Paulo não cabe o Luiz Fabiano, então você não vai dar chance pro Luiz Fabiano mostrar isso. No Luiz não joga. No então. Corinthians, acho que é difícil. Acho que é difícil. Cara, no Santos, jogaria. Com o Gabigol lá? Jogaria. Gabigol? No Corinthians não é impossível, Luiz Fabiano no Santos, jogaria. Ó, avisa o Preto aí. O Santos tem Gabigol, o Bruno Henrique vai voltar. O Bruno Henrique é de lado, querido. Tu detona o Rodrigão, que é centroavante aqui. O Rodrigão hoje é melhor que o Luiz Fabiano. O Bruno Henrique com o olho machucado. Hoje é. Claro que é. Hoje o Rodrigão é melhor que o Luiz Fabiano, gente. É hoje. Aí vocês deram uma forçadinha. Gente, é hoje. O cara não tá nem jogando. Alfredo. O cara não tá jogando, Pretzel. Desculpa. Hoje o Rodrigão é melhor que o Luiz Fabiano. Hoje tu é muito melhor que o Luiz Tavares da... Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.